Após Alexandre terminar de subjugar e pacificar toda a Grécia, ele finalmente iria começar a vingança grega contra o Império Persa. Em 334 a.C., Alexandre partiu através da Trácia e do Helesponto para a Ásia. Em Troia, Alexandre reuniu todo o seu exército principal. Nesse momento, os persas ainda não pensavam que os gregos poderiam ser uma ameaça a ponto de obter vitórias contra eles tão longe de casa. Os gregos travaram vários confrontos em menor escala contra os persas, principalmente em busca de suprimentos. Alexandre avançou para a planície de Grânico. Ele não estava com todo o seu exército. Ele tinha cerca de 36.000 soldados. Os persas contavam com mais de 40.000 soldados, incluindo milhares de mercenários gregos. Alexandre estava seguro que a elite de seu exército poderia derrotar os persas em batalha. Os gregos precisavam atravessar o rio Grânico para ir de encontro com os persas. Ele estava com muita vontade de ir à luta. Era noite no momento que Alexandre desejava cruzar o rio. Seus generais propuseram que eles esperassem o amanhecer para tentar atravessar, pois poderiam ser atacados durante a travessia. Naquele momento, Alexandre em resposta incluiu a seguinte frase: "Será uma vergonha se, após cruzar o Helesponto facilmente, este pequeno regato impedir-nos de seguir adiante." Ele emitiu então suas ordens detalhadas. Elas precisavam englobar o desenvolvimento da ação e fornecer os movimentos táticos, porque ele próprio, como um poderoso lutador, estaria imerso no combate. Alexandre formou sua linha para um ataque frontal. Alexandre preparou sua cavalaria. Os comandantes persas permaneceram em posição de luta. O ataque começou. A infantaria de Alexandre, com suas lanças longas, levaram a melhor sobre a infantaria mercenária grega. Esse foi um dos diferenciais da batalha. Alexandre contava com sua infantaria para espetar e derrotar a cavalaria persa, e planejava nesse meio tempo romper as linhas inimigas com a cavalaria maciça e flanquear o inimigo. Alexandre atacou de uma vez só para tirar partido da insensatez dos comandantes persas por imobilizar seus mercenários gregos. Alexandre, com plumas brancas em seu elmo, era uma figura bem visível à frente da guarda real da cavalaria. Os comandantes persas moveram-se para enfrentá-lo com seus melhores cavaleiros. Por ordem de Alexandre, as trombetas soaram e o exército desceu ao amplo e pedregoso leito do rio. O assalto inicial foi feito à esquerda da posição de Alexandre por um esquadrão da guarda companheira, a cavalaria peônia, os lanceiros e a brigada real de paspistas. Enquanto o ataque despertava a cavalaria do inimigo, Alexandre não se envolveu em combate, mas estendeu a linha do seu lado do leito do rio para a sua direita, de forma que os arqueiros e os agriães flanqueassem os inimigos. Nesse momento, o esquadrão de cavaleiros companheiros, que havia encabeçado o assalto infligindo baixas, estava sendo empurrado para trás. Naquele momento, Alexandre ordenou o ataque geral. À frente do esquadrão de cavalaria real, ele fez um ataque contra o grupo inimigo que havia repelido o esquadrão enfraquecido. Na feroz luta corpo a corpo, Alexandre e sua companhia levaram a melhor graças à sua força, experiência e lanças de cornizo contra dardos. A lança de Alexandre se quebrou, mas Demarato deu-lhe a sua própria lança. Alexandre e os que estavam com ele encontravam-se no alto da margem, mas não em formação, quando um grupo da cavalaria inimiga, encabeçada por Mitrídates, começou a carregar. Alexandre disparou para a frente, atingiu-o no rosto e o derrubou, e logo em seguida Rezaces atacou Alexandre e esmagou parte de seu elmo com a cimitarra. Quando Alexandre atingiu Rezaces no peito com sua lança, Mitrídates erguia sua cimitarra para matar Alexandre, mas seu braço direito foi arrancado por Clito, que salvou a vida do jovem rei. Os persas estavam agora perdendo terreno em toda a linha. À direita, os arqueiros e os agriães, atacando a cavalaria pelo flanco e misturando-se à sua própria cavalaria, estavam fazendo com que a ala direita do inimigo recuasse, e os esquadrões de cavaleiros da guarda companheira abriam caminho para o alto da margem. À esquerda de Alexandre, os hipaspistas e os falangistas usavam seus piques com bons resultados. Quando o centro dos persas abriu caminho, a cavalaria em ambas as alas se desmanchou e fugiu precipitadamente. Alexandre reagrupou seus homens e rodeou a falange dos 20.000 infantes mercenários gregos, que tinham ficado parados, mais por causa do espanto com a inesperada reviravolta dos acontecimentos do que por considerações táticas. Eles eram uma força formidável, pois eram superiores em número aos falangistas de Alexandre por uma larga margem e eram lutadores experientes.
Mas tendo ficado parados e cercados, tinham pouca chance de sobrevivência, pois a falange macedonica realizou uma carga frontal e a cavalaria e a infantaria leve atacaram os flancos e a retaguarda exposta. De acordo com Plutarco, o comandante dos mercenários rogou por termos de retirada sob juramento, mas Alexandre recusou, pois sabia que eles lutariam novamente a serviço dos persas. A total derrota do inimigo deveu-se ao gênio militar de Alexandre. Sua percepção imediata da situação tática, sua coordenação de todas as armas no ataque coordenado e sua engenhosidade ao combinar o assalto inicial com a extensão da linha rio acima para a direita foram todas brilhantes. Sua velocidade de deliberação e de ação não deixou aos comandantes persas nenhuma chance de reorganizar suas forças e o capacitou a derrotar a cavalaria e a infantaria separadamente. A batalha de cavalaria foi o que mais chamou a atenção, já que a cavalaria persa era uma força de elite recrutada de lugares tão distantes quanto a bactriana e comandada por membros da família de Dário. Imaginem só o que se passou na cabeça do jovem Alexandre. Quase foi morto em batalha e mesmo assim conseguiu usar uma ótima estratégia e esmagou os persas. 2.000 mercenários gregos foram capturados e mandados à Macedônia, e iriam ser escravos para sempre, porque mesmo sendo gregos, haviam lutado contra a Grécia. Os mercenários gregos que haviam caído em batalha e os oficiais persas receberam um enterro honrado. As perdas da cavalaria persa foram avaliadas em 1.000 homens, pois não houve perseguição. Dentre os macedônicos, os 25 mortos do esquadrão de cavaleiros companheiros que haviam encabeçado o ataque foram tratados como heróis. Alexandre encarregou Lísipo de fazer estátuas de bronze deles. Os feridos foram visitados por Alexandre, que ouviu os relatos de suas aventuras e examinou os ferimentos. Os espólios foram recolhidos por Alexandre. Ele enviou 300 conjuntos de armadura persa para serem dedicados a Atena na Acrópole de Atenas com a inscrição: Alexandre, filho de Filipe, e os gregos, exceto os espartanos, dos bárbaros que vivem na Ásia. Essa grande vitória dos gregos mostrou aos persas que uma grande ameaça ao seu império tinha surgido. Essa ameaça era Alexandre, que concluiu os planos de seu pai para ter uma Grécia unida. A Batalha de Grânico foi uma das mais importantes batalhas de Alexandre. Alexandre havia derrotado os persas na Batalha de Grânico, mas os persas queriam vingança por aquela derrota. Alexandre queria começar um outro ataque contra os persas sem demora. Na primavera de 333 a.C., Alexandre e seus soldados acampavam quando chegou a notícia de que Dário III estava em sua procura, em uma localização bem próxima. Incrédulo, Alexandre embarcou alguns companheiros em um trirreme. Eles navegaram de volta, entraram na baía e voltaram com algumas informações sobre a posição de Dário. Era verdade. Dário cortou a linha de suprimentos de Alexandre, e se fosse permanecer ali, o exército de Alexandre seria obrigado a se render por causa da fome. Como aquilo havia acontecido? Dário esperou muitos dias em Soche, onde uma planície ampla se adequava a seus números superiores e à sua fina cavalaria. Ele sabia que o exército de Alexandre estava dividido e supus, pela demora de Alexandre, que ele ficaria em Tarso. Portanto, marchou com seu exército para norte, cruzou a Serra de Amana na passagem de Basse e atingiu a costa em Isso. Se essa suposição estivesse correta, ele teria acampado entre as duas forças inimigas, tratando de cada uma delas separadamente, e há indícios de que teria a ajuda de sua frota. Por puro acaso, Alexandre havia marchado de Tarso a Miriandro durante exatamente os mesmos dias em que Dário seguia seu caminho pela passagem de Basse. Ao chegar a Isso, Dário mutilou e depois matou os enfermos macedônicos. Movimentou seu enorme exército, muito mais numeroso que o de Alexandre, para uma posição de defesa na margem direita do rio Paias. Dário contava com uma força de mais de 200.000 soldados, enquanto Alexandre contava com pouco mais de 40.000 soldados. Alexandre reuniu seus comandantes e preparou seus planos. Após uma noite de descanso, Alexandre e seu exército partiu para o combate. Conforme sua linha avançava a partir do terreno mais alto, Alexandre podia ver a formação do inimigo cada vez mais detalhadamente. Quando o lado direito de suas fileiras estava a cerca de 80 metros do inimigo, Alexandre guiou a guarda real de infantaria, atacou os cardaces e abriu caminho através de sua formação. À sua direita, os hipaspistas e as brigadas falangistas entraram no canal e iniciaram o combate com o inimigo. À sua direita, a cavalaria companheira, e atrás deles,
a infantaria cruzavam o leito do rio, flanqueavam e desmontavam a formação persa. Alexandre juntava-se agora à guarda real de cavalaria e atacava o flanco e a retaguarda dos Cardaces e, depois dos mercenários gregos, foi seguido pelas tropas vitoriosas de sua ala direita. Nesse meio tempo, os falangistas, tentando atacar a posição defensiva dos mercenários e dos Cardaces, eles sofriam baixas violentas, mas mantinham a pressão com extraordinária coragem. À esquerda, a cavalaria persa continuava a atacar. Porém, os tessalianos e o restante da cavalaria grega empenhavam-se em manter o domínio de seu terreno. O impetuoso avanço de Alexandre até Dário decidiu a batalha. Conforme a infantaria da ala direita atacava o flanco dos mercenários gregos, por trás deles Alexandre e a cavalaria abriam caminho até Dário. O rei virava seu carro e fugia, seguido por sua guarda de cavalaria. Alexandre correu em direção à ala esquerda, onde a cavalaria persa se encontrou com a rota do general. Então Alexandre ordenou a perseguição por sua cavalaria, que cobriu uma distância de 37 quilômetros até o cair da noite e infligiu perdas muito pesadas à cavalaria persa. Os mercenários gregos sobreviventes escaparam nas montanhas e alguns deles, mais tarde, juntaram-se a Dário. As perdas de Alexandre foram de 150 cavaleiros e 300 soldados de infantaria. Ele foi um dos mais de 4.000 feridos. A vitória e o pequeno número de mortos foram por causa do planejamento de Alexandre, as armas e armaduras superiores e a luta em formação. A derrota do exército imperial persa foi gigante. O gigante exército persa falhou novamente na tentativa de parar o avanço dos gregos. Alexandre expressou seu agradecimento erigindo altares ali a Zeus, Heracles e Atena. Houve uma grande fuga das forças derrotadas. Um grande grupo, liderado por oficiais persas, escapou para a Ásia Menor. Alexandre não os perseguiu. Capturar Susa e perseguir Dário antes que ele tivesse uma chance de recrutar outro exército imperial parecia ser a melhor opção após a vitória em isso. Mas Alexandre persistiu na estratégia de dominar a frota persa a partir da terra e de controlar a costa do Mediterrâneo, embora isso fosse dar a Dário a oportunidade de recrutar um exército imperial ainda maior. Sua decisão marcaria a época. Dário fugiu com tanta pressa e medo, que abandonou sua mãe, sua esposa e seus filhos. Quando Alexandre soube da captura da família de Dário e de sua lamentação por Dário, que supunham estar morto, enviou Leonato para lhes dizer que ele estava vivo e que elas receberiam da parte de Alexandre o prestígio e o título de sua posição real, pois a guerra não era de inimizade a Dário, mas fora conduzida legalmente pelo governo da Ásia. Algumas semanas depois, Dário fez um pedido de resgate da família real. Dário ofereceu amizade e aliança. Alexandre acusou a Pérsia de agressão no passado contra a Macedônia e o restante da Grécia, citando as guerras persas, a interferência em Perinto e a invasão da Trácia por Artaxerxes IV, além de organizar o assassinato de Filipe, e de incitar os gregos a atacar a Macedônia. Alexandre certamente tinha os melhores argumentos. Em sua carta, representava a si mesmo como rei legítimo da Macedônia, governante da Trácia e hegêmon dos gregos, enquanto acusava Dário de ser responsável pelo assassinato de seu predecessor Arces e de ter se apropriado do trono, injustamente e não de acordo com a lei dos persas. Alexandre ainda mandou um recado: agora sou eu quem possui a terra, já que os deuses a deram a mim, e cuido de seus soldados que se juntaram a mim por vontade própria. Venha, portanto, a mim, pois sou o senhor de toda a Ásia. Você terá sua família e qualquer coisa que você possa me persuadir a lhe dar, como rei da Ásia que sou. Alexandre não aceitou nenhum acordo com Dário, pois ele se considerava o único rei da Ásia. Sendo assim, apenas ele poderia exigir qualquer acordo. Após capturar o tesouro persa, os gregos viram tanta riqueza como jamais haviam sonhado. Esse valor daria para pagar 3 gerações de exércitos para conquistar toda a Ásia. Os gregos fizeram várias homenagens agradecendo os deuses, principalmente a deusa Atena. Dário agora sentiu o pior dos calafrios, ao ver que seria quase impossível derrotar Alexandre, mas ele iria reunir um exército ainda maior, e tentaria esmagar a coalizão grega de uma vez por todas em Gaugamela. Alexandre mais uma vez havia se mostrado ser um brilhante gênio no campo de batalha, e acabou derrotando um exército persa muito maior. Em novembro de 333 a.C., Alexandre havia vencido a Batalha de Isso,
Além de vencer, ele capturou a esposa, mãe e 2 filhas de Dário. Dário recuou para a Babilônia, onde reagrupou seu exército e recrutou mais soldados. A vitória em isso deu a Alexandre o controle da Ásia Menor. Após uma vitória no cerco de Tiro, Alexandre controlou o Levante. Depois de sua vitória em Gaza, o número de soldados persas diminuiu e o sátrapa persa do Egito, Masaeus, se rendeu pacificamente a Alexandre. Os egípcios reconheceram Alexandre como um grande libertador e novo faraó e filho do deus Amon. Dário ofereceu acordos a Alexandre, deixaria o macedônio ficar com vários territórios e ainda iria dar a ele grandes somas de ouro. Alexandre não queria saber de tréguas com os persas. Esse era um conflito de aniquilação. Para que não houvesse outras guerras entre persas e gregos, Alexandre se considerava o novo rei da Ásia, e enquanto Dário estivesse no comando dos persas, Alexandre não poderia ser o rei. Dário começou a se preparar para outra batalha após o fracasso da tentativa de negociação. Mesmo assim, ele fez um terceiro e último esforço de negociação após a saída de Alexandre do Egito. A terceira oferta de Darius foi muito mais generosa. Ele elogiou Alexandre pelo tratamento à sua mãe e ofereceu-lhe todo o território a oeste do Eufrates, o co-governo do Império Aquemênida, a mão de uma de suas filhas e 30.000 talentos de prata. No relato de Diodoro, Alexandre deliberou sobre essa oferta com seus amigos. Parmênion foi o único que falou, dizendo: se eu fosse Alexandre, deveria aceitar o que foi oferecido e fazer um tratado. Alexandre teria respondido: eu também deveria, se fosse Parmênion. Alexandre recusou novamente a oferta de Dário, insistindo que só poderia haver um rei da Ásia. Ele pediu a Dário que se rendesse ou que o enfrentasse na batalha para decidir quem seria o único rei da Ásia. Os dois iam se preparar para o combate decisivo. Depois de resolver assuntos no Egito, Alexandre voltou a Tiro durante a primavera de 331. Arriano relata que Dário ordenou a Masaeus que guardasse a travessia do Eufrates perto de Tapsaco com uma força de 3.000 cavaleiros. Ele fez a sabia escolha de fugir quando o exército de Alexandre se aproximou para cruzar o rio. Batedores persas capturados relataram aos macedônios que Dário havia acampado além do rio Tigre e queria impedir que Alexandre cruzasse. Alexandre encontrou o Tigre sem defesa e conseguiu cruzá-lo. Alexandre marchou para o sul ao longo da margem oriental do Tigre. No 4º dia após a travessia do Tigre, seus batedores relataram que a cavalaria persa havia sido localizada, totalizando não mais do que 1.000 homens. Quando Alexandre os atacou com sua fossa de cavalaria à frente do resto de seu exército, a cavalaria persa fugiu. A maioria deles escapou, mas alguns foram mortos ou feitos prisioneiros. Os prisioneiros disseram aos macedônios que Dário não estava longe, com seu acampamento perto de Galgamela. Vários historiadores criticam as estratégias persas, por não tentaram para a marcha de Alexandre. Dário escolheu uma planície plana e aberta onde poderia posicionar suas forças maiores, não querendo ser pego em um campo de batalha estreito como tinha sido em isso 2 anos antes, onde não podia posicionar seu enorme exército do jeito certo. Dário fez seus soldados aplanar o terreno antes da batalha, para dar a seus 200 carros de guerra as melhores condições. No entanto, isso não importava. No solo havia algumas colinas e nenhum corpo de água que Alexandre pudesse usar como proteção, e no outono o clima era seco e ameno. Segundo fontes antigas, os persas contavam com 250.000 a 1 milhão de soldados. Alexandre contava com cerca de 47.000 soldados. Embora Dário tivesse uma vantagem significativa em número, a maioria de suas tropas era de qualidade inferior às de Alexandre. Os pesetairoi de Alexandre estavam armados com uma lança de 6 metros, a sarissa. A principal infantaria persa era mal treinada e equipada em comparação com os pesetairoi e hoplitas de Alexandre. A única infantaria respeitável que Dário tinha eram seus 2.000 plitas gregos, que eram fortes e experientes, e seu guarda-costas pessoal, os 10.000 imortais. Entre as outras tropas persas, os mais armados eram os armênios, que estavam armados à maneira grega e provavelmente lutaram como uma falange. A batalha começou com os persas já presentes no campo de batalha. Dário recrutou a melhor cavalaria de suas satrapias orientais e de tribos citas aliadas e implantou carruagens com foice, as quais ordenou que arbustos e vegetação fossem removidos do campo de batalha para maximizar sua eficácia. Ele também tinha 15 elefantes indianos e carruagens indianas.
Dário se colocou no centro com sua melhor infantaria. Ele foi cercado, à sua direita, pela cavalaria caria, mercenários gregos e guardas a cavalo persas. No centro-direito, ele colocou guardas persas imortais, a cavalaria indiana e seus arqueiros mardianos. Em ambos os flancos estava a cavalaria. Bessus comandou o flanco esquerdo com as bactrias. Carruagens foram colocadas na frente com um pequeno grupo de bactrianos. Mas Aeus comandou o flanco direito com o sírio, Median, da Mesopotâmia. Os capadócios e armênios estavam posicionados na frente das outras unidades de cavalaria e lideraram o ataque. A cavalaria albanesa e palestina foi enviada para flanquear a esquerda grega. De acordo com Curtius, os arqueiros eram todos Amardi. Os macedônios foram divididos em dois, com o lado direito sob o comando direto de Alexandre e o esquerdo de Parmênio. Alexandre lutou com sua cavalaria. Com ele estava a cavalaria ligeira paioniana e grega. A cavalaria mercenária foi dividida em dois grupos, veteranos no flanco da direita e o resto na frente dos agrianos e arqueiros gregos, que estavam ao lado da falange. Parmênio estava à esquerda com os tessários, mercenários gregos e cavalaria trácia. Eles deveriam conduzir uma ação de contenção enquanto Alexandre lançava o golpe decisivo da direita. No centro-direito estavam mercenários cretenses. Atrás deles estava a cavalaria da Tessália sob o comando de Filipe e os mercenários aqueus. Alexandre começou ordenando que sua infantaria marchasse em formação de falange em direção ao centro da linha persa. Os macedônios avançaram para atrair a cavalaria persa ao ataque. Enquanto as falanges lutavam contra a infantaria persa, Dário enviou uma grande parte de sua cavalaria e parte de sua infantaria mídia para atacar as forças de Parmênion à esquerda. Durante a batalha, Alexandre usou uma estratégia em comum que foi usada apenas algumas vezes. Enquanto a infantaria lutava contra as tropas persas no centro, Alexandre começou a cavalgar até a borda do flanco direito, acompanhado por sua cavalaria companheira. Seu plano era atrair o máximo possível da cavalaria persa para os flancos, para criar uma lacuna dentro da linha inimiga onde um golpe decisivo pudesse ser desferido contra Dário no centro. Isso exigia um tempo e manobras quase perfeitas. Essa estratégia só poderia ser realizada por um gênio do campo de batalha. Ele forçaria Dário a atacar, embora Dário não quisesse ser o primeiro a atacar depois de ver o que aconteceu em isso contra uma formação semelhante. No final Dário foi forçado e ele atacou. A cavalaria cita da ala esquerda persa abriu a batalha tentando flanquear a extrema-direita de Alexandre. O que se seguiu foi uma longa e feroz batalha de cavalaria entre a esquerda persa e a direita macedônia. Os macedônios, estando em grande desvantagem numérica, eram frequentemente pressionados. No entanto, pelo uso cuidadoso de reservas e cargas disciplinadas, as tropas gregas foram capazes de conter os persas, o que seria vital para o sucesso do ataque decisivo de Alexandre. Segundo o historiador Arriano, a cavalaria cita cavalgou ao longo da linha e entrou em conflito com os homens da frente da formação de Alexandre, mas mesmo assim ele continuou a marchar para a direita e quase inteiramente ultrapassou o terreno que tinha sido limpo e nivelado pelos persas. Então Dário, temendo que suas carruagens se tornassem inúteis, se os macedônios avançassem para o terreno irregular, ordenou que as primeiras filas de sua ala esquerda contornassem a ala direita dos macedônios, onde Alexandre estava comandando, para impedi-lo de marchar sua ala mais longe. Feito isso, Alexandre ordenou que a cavalaria dos mercenários gregos sob o comando de Minidas os atacasse. Mas a cavalaria cita e os bactrianos, que haviam sido convocados com eles, avançaram contra eles e, sendo muito mais numerosos, colocaram o pequeno grupo de gregos em derrota. Alexandre então ordenou que Ariston, à frente dos peonios e auxiliares gregos, atacasse os citas, e os bárbaros cederam. Mas o resto dos bactrianos, aproximando-se dos peonianos e auxiliares gregos, fizeram com que seus próprios camaradas que já estavam em fuga se voltassem e continuasse a batalha, e assim eles provocaram um confronto geral de cavalaria. Muitos homens de Alexandre caíram, não apenas sendo esmagados pela multidão de bárbaros, mas também porque os próprios citas e seus cavalos estavam muito mais protegidos com armaduras. Apesar disso, os macedônios sustentaram seus ataques e, atacando-os violentamente, esquadrão por esquadrão, conseguiram tirá-los de suas fileiras. A maré finalmente virou em favor dos gregos após o ataque de Aretes, mas a essa altura,
A batalha já havia sido decidida no centro pelo próprio Alexandre. Os persas fugiram rapidamente, e os macedônios perseguiram os fugitivos e os massacraram. Dário tentou fazer um ataque pessoal com suas bigas, mas não obteve sucesso. À medida que os persas avançavam cada vez mais para os flancos gregos em seu ataque, Alexandre entrou lentamente em sua retaguarda. Ele libertou seus companheiros e se preparou para o ataque decisivo. Ele formou suas unidades em uma formação de cunha gigante, com ele liderando o ataque. A infantaria persa no centro ainda estava lutando contra as falanges, impedindo qualquer tentativa de conter o ataque de Alexandre. A grande cunha então se chocou contra o enfraquecido centro persa, derrubando a guarda real de Dário e os mercenários gregos. Dário corria o risco de ser isolado. A visão amplamente aceita é que ele cedeu e fugiu, com o resto de seu exército o seguindo. Os soldados de Alexandre poderiam ter perseguido Dário e o capturado, mas eles preferiram ficar e manter seus companheiros em segurança, e exterminar o restante dos persas. Alexandre foi ajudar Parmenion, que estava encurralado, e salvou suas tropas da morte. Após aniquilar e capturar o restante dos persas, Alexandre e seus soldados saquearam uma quantia gigante de tesouros, incluindo a captura de alguns elefantes de guerra. Essa foi mais uma derrota desastrosa para os persas e uma das maiores vitórias de Alexandre. Essa vitória definiu o destino da Pérsia. Agora ela seria controlada por Alexandre, principalmente depois que Dário foi assassinado. Alexandre foi em direção a todas as grandes cidades persas. Agora ele finalmente seria o grande rei da Ásia. Essa batalha só foi vencida graças à genialidade de Alexandre e à experiência e garra do exército grego e macedônio. Alexandre mais uma vez se provou ser um gênio militar. Alexandre era jovem, forte, poderoso e muito astuto. O jovem conquistador já havia conquistado todo o poderoso Império Persa e quase todo o mundo conhecido. Agora ele mirava seus olhares para a conquista da misteriosa Índia, o lugar onde eles pouco sabiam. Foi na Índia em 326 a.C. que ele alcançou o que muitos consideraram sua última grande vitória, a Batalha de Hidáspes. A marcha inicial de Alexandre pela Índia foi relativamente fácil. Ele ganhou vários aliados ao longo do caminho. Os que se rendiam eram culpados pelo rei. Ele enviou um agente a Porus em busca de uma solução pacífica, mas o orgulhoso rei se recusou a pagar tributo, dizendo a Alexandre que o enfrentaria na batalha. O jovem rei entendeu que, para continuar sua marcha pela Índia, ele teria que derrotar o rei Porus. Porus se sentiu confiante, acreditando que sua maior defesa estava no próprio rio, que tinha quase 2 quilômetros de largura, profundidade e correnteza forte. Quando Alexandre chegou lá, o rio estava ainda mais cheio, principalmente pelo derretimento das neves do Himalaia. Porus acreditava e esperava que Alexandre tivesse que esperar baixar antes de cruzar ou simplesmente abandonar sua campanha e partir. Em preparação para a chegada dos macedônios, ele estacionou seu exército em uma posição defensiva ao longo do rio e esperou. Embora os números exatos variem, as estimativas colocam Porus com 20 a 50 mil soldados de infantaria, mais de 2.000 de cavalaria, 200 elefantes de guerra e mais de 300 carruagens. Como nas batalhas anteriores, Alexandre enfrentaria um exército que o superava em número, algo que nunca parecia preocupá-lo. Infelizmente para Porus, ele havia subestimado o brilhantismo do jovem rei macedônio. Alexandre era diferente de qualquer outro. Como Porus havia imaginado, Alexandre acampou bem em frente a ele no lado oeste do Hidáspes e deu todas as indicações de que esperaria que a estação das monções terminasse, e receber grandes carregamentos de grãos de seu aliado indiano, o rei Onfis. Mas, na realidade, ele não tinha intenção de esperar. A fim de se preparar para a batalha inevitável, ele reuniu o apoio de muitos rajas locais, incluindo um movimento que Alexandre esperava irritar Porus. Alexandre também havia chegado ao Hidáspes bem preparado. Antes de marchar para a Índia, ele recrutou tropas adicionais de muitos dos territórios persas que havia conquistado, treinando-os no estilo macedônio de luta, um movimento que enfureceu os veteranos soldados macedônios. Por fim, antecipando o uso de elefantes por Porus, ele acrescentou arqueiros a cavalo citas. Do outro lado do rio, Porus também estava se preparando e esperando com seu exército de elefantes, cavalaria, infantaria e carruagens de 6 homens. Porus acreditava que tinha vantagem final,
Ele tinha apenas que permanecer em sua posição defensiva, guardar os melhores pontos de travessia em potencial e massacrar o exército de Alexandre quando eles tentarem atravessar o rio. Mas, se os macedônios tivessem sucesso e se cruzassem, teriam que enfrentar seus elefantes. Embora o uso de elefantes tenha um lado positivo, eles entram em pânico facilmente e são difíceis de controlar. Uma prova disso é que os soldados romanos, após aprender a lutar contra elefantes, os derrotavam com facilidade. Ainda assim, Alexandre e outros, incluindo o grande cartaginês Aníbal, iriam usá-los em futuras batalhas. O historiador Plutarco relata a chegada de Alexandre ao Hidáspes. Alexandre, em suas próprias cartas, conta a sua guerra com Porus. Ele diz que os dois exércitos estavam separados pelo rio Hidáspes, cuja margem oposta Porus mantinha continuamente seus elefantes em ordem de batalha, com as cabeças voltadas para os inimigos, para guardar a passagem, que ele, por outro lado, fazia todos os dias um grande barulho e clamor em seu acampamento, para dissipar as apreensões dos bárbaros. Alexandre e seu exército estavam sentados do outro lado do Hidáspes, de frente para Porus, cada rei bem visível para o outro. Percebendo que poderia haver espiões em seu acampamento, Alexandre expressou em voz alta como ele poderia facilmente esperar até o final da estação das monções antes de enfrentar o rei indiano na batalha. Para sustentar sua ostentação, ele construiu inúmeras fogueiras ao longo de seu lado do rio, marchando seus homens para frente e para trás em formação, enquanto procurava um ponto de travessia adequado. A curiosidade levou Porus a inicialmente acompanhar esses movimentos, finalmente decidindo que eram apenas uma diversão e parou, embora continuasse a monitorar possíveis locais de travessia. O historiador Arriano escreveu sobre essa busca por uma travessia. A resposta de Alexandre foi o movimento contínuo de suas próprias tropas para manter Porus adivinhando. Ele dividiu sua força em vários destacamentos, movendo alguns deles sob seu próprio comando para lá e para cá, destruindo as possessões inimigas e procurando lugares onde o rio pode ser atravessado. Porus continuou a ter esperança de que Alexandre simplesmente desistisse e fosse embora. Alguns historiadores acreditam que Porus não tinha certeza se poderia derrotar os macedônios. Ele logo teria sua chance de descobrir. Após uma longa e tediosa busca, um local adequado para atravessar foi encontrado a cerca de 28 quilômetros do acampamento macedônio em uma curva do rio, uma área densamente arborizada que seria o lugar perfeito para fornecer cobertura. Era tarde da noite e uma terrível tempestade estava acontecendo, mas Alexandre e seu exército estavam prontos. A fim de manter Porus inconsciente de sua travessia, Alexandre deixou cratero no acampamento com força suficiente. Uma história fala de Alexandre deixando um soldado vestido como rei para confundir ainda mais Porus. Alexandre levou consigo parte da cavalaria companheira, os arqueiros montados e várias unidades de infantaria com Heféstio, Perdicos e Demetrios. A travessia seria em 3 fases. Para cruzar o rio com segurança, Alexandre fez jangadas de tendas e usou as 30 galéis e barcos de sua travessia do rio Indo. No total, ele cruzou com cerca de 15.000 de cavalaria e 11.000 de infantaria. Infelizmente, a travessia não foi tão tranquila quanto ele esperava. Alexandre ficou surpreso que, em vez de chegar à margem oposta, desembarcou em uma grande ilha no meio do rio. Da ilha para o outro lado, seus homens teriam que atravessar a pé. Há um desacordo sobre se Alexandre sabia ou não da ilha. Pode ter sido um erro ou pode ter sido de propósito. Muitos não acreditam que a existência de uma grande ilha teria sido algo que Alexandre poderia ter perdido. Depois de chegar à costa ao amanhecer, Alexandre reagrupou seu exército em formação de batalha e preparou-se para seu encontro com Porus. A cavalaria dos companheiros estava estacionada na frente da infantaria. Nem toda a infantaria havia cruzado e se juntaria a Alexandre mais tarde, enquanto os arqueiros montados serviam como uma tela defensiva contra os elefantes à frente da cavalaria porque Alexandre estava relutante em ter seu avanço com cavalaria sem proteção. Os batedores de Porus já tinham visto a travessia do Macedônio e informado o rei indiano da chegada de Alexandre. Porus preparou-se para a batalha. Em uma tentativa inútil de atrasar Alexandre, Porus enviou seu filho com 3.000 cavaleiros e 120 carros. Esta tentativa foi um desastre para Porus. Alexandre matou o filho e destruiu a cavalaria e os carros. Os poucos sobreviventes fugiram de volta para Porus. Arriano,
que a maioria acredita ter o relato mais preciso da batalha, abordou esse confronto. E os índios, vendo Alexandre lá em pessoa e sua cavalaria em massa vindo contra eles em cargas sucessivas, esquadrão por esquadrão, quebraram e fugiram. O filho de Porus está entre os mortos, suas carruagens e cavalos foram capturados enquanto tentavam fugir. Sem esperar que o resto da infantaria cruzasse, Alexandre avançou em direção ao acampamento indiano, onde esperaria o restante de sua infantaria chegar. Alexandre não tinha intenção de dar às tropas inimigas um presente de seus próprios homens exaustos e sem fôlego, então ele fez uma pausa antes de avançar para o ataque. Porus se preparou para enfrentar o exército macedônio, colocando sua melhor arma, os elefantes, em sua linha de frente. A cavalaria indiana estava situada nos flancos direito e esquerdo, protegida pelas carruagens de 6 homens. No meio estava Porus montado em seu elefante. Assim como em outras batalhas na Grécia e na Pérsia, Alexandre usou muitas das mesmas técnicas que se mostraram bem-sucedidas. A maioria das fontes concorda que Alexandre, posicionado à direita, usou a cavalaria dos companheiros para atacar os flancos de Porus enquanto seus arqueiros a cavalo atiravam flechas nos elefantes. Coeno, cuja localização inicial é incerta, atacou o flanco direito de Poro enquanto Alexandre atacou o esquerdo. Em uma manobra defensiva, Porus enviou sua cavalaria da direita para dar a volta e ajudar a esquerda contra Alexandre. Em seguida, Porus, que esperava a ajuda de seu aliado, o rei Abizares da Caxemira, enviou seus elefantes contra a falange macedônia. Lentamente, a infantaria recuou, mas sem quebrar as fileiras enquanto os arqueiros a cavalo atacavam com uma saraivada de flechas. Infelizmente para o exército indiano, os elefantes entraram em pânico e revoltaram-se, na verdade, causando mais danos aos próprios homens de Porus do que a Alexandre. Arriano escreveu: com o tempo, os elefantes se cansaram e suas cargas ficaram mais fracas, e com nada pior do que trombetas. Aproveitando a chance, Alexandre cercou todos eles elefantes, cavaleiros e tudo mais e então sinalizou para sua infantaria travar os escudos e avançar em massa. A maior parte da cavalaria indiana foi derrubada na ação que se seguiu, sua infantaria também, duramente pressionada pelos macedônios, sofreu perdas terríveis. Enquanto isso, Coeno circulou a retaguarda de Porus e atacou seu flanco esquerdo por trás. O exército de Porus fugiu direto para o encontro com Cratero, que já havia cruzado o rio. 12.000 índios e 80 elefantes morreram lutando contra apenas 1.000 macedônios. Durante toda a batalha, o rei Porus permaneceu em seu elefante, apesar de sofrer ferimentos graves, chocado ao ver seu exército fugir, mas ainda relutante em admitir a derrota e se render. Alexandre se aproximou do rei orgulhoso e derrotado e perguntou como ele queria ser tratado, ao que Porus respondeu que queria ser tratado como rei. Alexandre respeitou isso e disse a Poro que permaneceria rei, devido à lealdade a Alexandre. Plutarco escreveu: quando Porus foi feito prisioneiro, e Alexandre lhe perguntou como ele esperava ser usado, ele respondeu: como um rei. Por essa expressão, disse ele, quando a mesma pergunta foi feita a ele pela segunda vez, compreendeu tudo. E Alexandre, portanto, não apenas permitiu que ele governasse seu próprio reino como sátrapa, mas também lhe deu o território adicional de várias tribos independentes que ele conquistou. Alexandre mais uma vez provou ser um grande general, enganou Porus, e ainda derrotou um forte exército mesmo estando em desvantagem. De Hidaspes, Alexandre continuou em direção ao Oceano Índico. Infelizmente, esta marcha final seria sem seu amado Bucephalus. O gigante cavalo que ele estava com ele desde sua juventude havia morrido de velhice. Ele tinha mais de 30 anos. Alexandre construiu uma cidade em sua homenagem, chamada Bucephala. A rota de Alexandre para o oceano não seria sem desafio. Seu exército finalmente se rebelou e convenceu o rei a voltar para casa. Os homens não queriam mais lutar, seu único objetivo era a conquista da Pérsia, e não campanhas sem sentido. Sobre essa decisão, Plutarco escreveu: a princípio Alexandre ficou tão triste e furioso com a relutância de seus homens que se trancou em sua tenda e se jogou no chão, prevaleceu com ele para pensar em retornar. Alexandre iria retornar para casa, ele iria precisar recrutar um novo exército se quisesse conquistar a Índia. O Império Nanda estava formando um gigante exército para parar os invasores, mas ao contrário de que muitos pensam,
Alexandre fez várias alianças com reis índios. Ele teria vários reforços em sua luta contra os Nanda, mas a vontade de seus homens de retornar para sua casa prevaleceu. Talvez isso tenha salvado a Índia de se tornar mais uma província macedônia. Alexandre retornou à Babilônia, onde morreria em 323 a.C. Alexandre a cada batalha que lutava mostrava o porquê de ter o apelido de o Grande. Ele é considerado o senhor da guerra.